No gramado em que a luta o aguarda, MM desta sexta-feira, com meu amigo Diego Iwata Lima. Depois de 3 anos eu acertei que o Diego está do meu lado esquerdo aqui, ó. Então estou fazendo a seta correta para achar que eu sempre faço assim, 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 a cá para lá. Agora acertei, tá aqui, ó. Aê, você tá errado. Aê, tá vendo? É difícil, Grande espelhado, Diego, pô, não é fácil não. Diego Iwata Lima, pedindo para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, agradecendo de coração pela audiência. O canal está batendo nos últimos 90 dias 1.200.000 visualizações. É bastante coisa. Sou muito grato a vocês. Muito obrigado a todos e ao Diego também, que faz parte desse time aqui. Foi, voltou, mas está de volta e é isso aí. Tamo junto. É nóis, tamo junto. Diego Iwata Lima, meu querido, jogadores do Palmeiras, quais são os três que podem assinar um pré-contrato agora no meio do ano para a gente começar a falar de tudo que está acontecendo essa semana? Vamos lá. Bom, os três que podem são o Marcos Rocha, o Marcelo Lomba e o Breno Lopes. São os três jogadores que têm contrato só até o final desse ano. E aí, a partir do meio do ano, eles podem assinar com outros clubes, né? Aí a gente apurando ali com o clube, né? Qual que é a situação de cada um. Os casos do Lomba e do Rocha são um pouco diferentes. São jogadores que eles já são mais veteranos e que eles mesmos querem ter essa flexibilidade de pensar no ano nos contratos deles, né? O Lomba já está com seus 37, já vislumbra ali uma reta final de carreira. Eu já conversei com o Lomba sobre isso no passado. Ele até falou que essa vinda dele para o Palmeiras foi um negócio meio fora do planejamento dele. Eles já estavam, ele e a esposa, né, já estavam muito, e os filhos já estavam muito tempo fora do Rio de Janeiro, que é a base deles, que é a casa deles. Mas quando apareceu essa proposta do Palmeiras, era interessante, né? Eles resolveram apostar e vir para o Palmeiras, mas assim, a ideia dele realmente é não ficar mais muito tempo longe do Rio de Janeiro. Então, por isso que ele avalia ano a ano. Eu acho que ele é um cara com perfil para ficar no clube, se ele quisesse ficar depois. Tem um perfil de dirigente. Eu sei que ele é um dos caras que funciona como a mansa-leão do Abel, é um dos caras que o Abel tem como um dos caras que quando ele tá nervoso ele olha pro banco e o Lomba sinaliza para ele, calma, sabe assim? Então ele tem esse papel importante, mas ele é um cara que olha ano a ano. E o caso do Rocha é parecido, ele também é um dos homens de confiança do Abel. Também vejo ele com perfil para seguir no clube como gerente de futebol, como algo assim. E ele também prefere renovar ano a ano. Também é um cara que tem a vida construída em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, formado no América, carreira no Galo, é torcedor do Galo fanático. Outro dia até no TOS, não lembro qual jogo que foi, que aí falaram para ele, não era cara ou coroa, era azul ou vermelho. Ele falou assim, não, azul eu não escolho. O microfone captou, aquele microfone da transmissão. Eu achei bem engraçado isso. E o Breno, cara, o Breno já é um caso um pouco diferente, né? O Breno realmente, ele, por mais que o desgaste por conta do ano passado tenha sido bem manejado, o Breno terminou um ano em alta, mas não é um jogador tido como fundamental, né? Pela comissão técnica, pelo planejamento do departamento de futebol. É um jogador que tem mercado, é um jogador de não tem um preço alto, então ele ainda pode ser negociado, poderia ser negociado. E o Abel segurou ele no começo do ano. O Vasco veio para levar, o Alexandre Matos veio para levar, e o Palmeiras acabou segurando porque na época ele ainda não tinha contratado o Lázaro, né? Não tinha o Lázaro à disposição dele. Ali na contagem de cabeças pro ataque estava faltando gente. E então o Breno ficou. Mas também é um jogador que não é assim, não haverá mais um grande esforço para tê-lo, até porque veio o Lázaro, né? E com o Lázaro, o Palmeiras meio que completa ali, por mais que vá perder o Hendrick, não é o Breno que vai suprir essa lacuna, né? Que o Hendrick vai deixar. Aliás, essa é uma lacuna que a gente precisa preencher, né? Precisamos falar sobre isso. Inclusive, Anderson Barros. E que não será preenchida agora, porque a janela fechou ontem, né? Então Exatamente. agora vai ficar para a próxima janela no meio do ano. Bom, eu vou dar a minha opinião, acho que é para isso que as pessoas estão aqui dando like, se inscrevendo no canal. Eu não renovaria com o Breno, e acho que o Breno tem que ficar livre aí para seguir a vida dele, a não ser que tenha algo muito engatilhado para renovar por mais um ano, 6 meses e vender, pegar um valor, enfim. Mas acho que dificilmente vai acontecer, que seria para o jogador mais simples, né? Sair o ano que vem
para qualquer clube, estando livre. Acho que o Palmeiras tem que fazer uma placa ali, agradecer, porque ele Sim, foi muito importante nesse período, gols importantes, fundamentais. Um deles, não sim. preciso nem falar qual foi. Mas acho que o Bruno Rodrigues é mais jogador que ele, acho que o Lázaro é mais jogador que ele, acho que o Luiz Guilherme e o Estevão podem ser jogadores mais importantes que ele, e o Dudu, que vai voltar em algum momento aí para frente. Bom, meu caro Diego, outra notícia de hoje, desta sexta-feira, que eu acho legal a gente repercutir, é que o Palmeiras, que faz parte da Libra, acertou a venda, assinou o documento, é oficial agora, com o Grupo Globo, para vender os direitos de transmissão a partir de 2025 para o Grupo Globo. Tá? Esse valor está aí na casa de 1 bilhão e 300 milhões, seriam 6 Uhum, bilhões no tempo todo de contrato. Eu fiz uma conta de bar aqui, velho, e a conta é a seguinte: 200 milhões por ano para o Palmeiras, tá? Isso eu estou sendo bem sutil com metas, praticamente tirei quase o pay-per-view da história, né? uhum, Estou pensando aqui em metas de desempenho e o percentual que é fixo, que é 40% fixo, 30% desempenho, 30% audiência. uhum, Cara, essa grana daria aí 15 milhões por mês em 2025. Eu calculei 13 meses para comparar com a folha de pagamento. Daria pouco mais de 75% da folha de pagamento atual do clube. Então, dá 15 mil, quase 16 milhões por mês, a folha é 20, 21, talvez 22. Né? Estou calculando 13º, férias, tudo já com 13 meses. uhum. Se você juntar isso, a renovação do material esportivo, já já nós vamos saber. Vou dizer uma coisa para vocês. Puma, mas não garanto, tá? Não garanto. Vai vir mais dinheiro da Puma, dinheiro novo. Uhum, Patrocínio, que a Leila Pereira vai abrir a tal concorrência para o ano que vem. Patrocínio de camisa e outras propriedades devem aumentar. Cara, se o Palmeiras não fizer loucura, né? Loucura, que eu estou dizendo, é gastar mais do que ganha. Nós teremos 25, 26 e 27 bem equilibrados, com possibilidade, pelo menos na área financeira, manter o Palmeiras entre os primeiros do futebol brasileiro. O que é que você pensa, Diego? Isso, o Palmeiras já está entre os primeiros sem ter todos esses aportes, né? Então, realmente, só se acontecer algo muito Botar a errado, né? W Torre caloteira que não paga o Palmeiras. Eu não estou nem eu não tô Nem, tá fora disso aí. Beleza. não vamos nem colocar na conta, né? Tem esse dinheiro a receber aí. Haverá um incremento do patrocínio, seja a Crefisa ou não seja. Eu acho que não tem mais como continuar com a Crefisa no mesmo patamar. A Leila falou que ela, se for uma empresa idônea, ela aceita. Então, se a Esportes da Sorte já entrou, por exemplo, no feminino, então suponho que ela seja idônea. A gente já leu entrevistas aí, até que foi para o Luiz Rosa, do UOL, grande amigo, falando de que a empresa Esportes da Sorte quer entrar no masculino também. Então, assim, ou vai ser a Crefisa com mais dinheiro, ou vai ser alguém com mais dinheiro. Ponto. Eu, particularmente, preferia que fosse alguém com mais dinheiro. E vou falar uma coisa aqui que vai ser. Até algumas pessoas vão achar polêmica. Eu acho que a Leila vem fazendo uma boa administração. Eu acho que ela é uma pessoa de pulso muito firme. Ela é muito mais firme em negociações do que era o Gagliotti, por exemplo, que não foi um mau presidente, mas é um cara muito mais contemporizador. A Leila é uma pessoa que vai para cima, vai para a briga e ganha as brigas, e não abaixa a cabeça. Eu acho que a Leila pode ter uma série de defeitos, vamos dizer assim, ou de características negativas, mas ela é uma excelente administradora. Ninguém se torna bilionário sem ser minimamente bom no que faz, né? E ela tem administrado o Palmeiras. A própria Libra, que é uma coisa que você colocou aqui agora, ela liderou isso pelo Palmeiras e o acordo é muito bom. O Palmeiras vai fechar com a Puma com aumento. Isso também é mérito dela. Isso é mérito dela. Ela conquistou Aumento isso. de grana, aumento de royalties, um aumento de tudo. Ela
teve aquela aproximação com a Adidas, eu estava até no UOL quando a gente noticiou isso em 2022, e depois foi negado, mas a gente sabe que teve de fato uma aproximação com a Adidas sim, para tratar Isso acendeu um alerta na Puma, e a Puma então vai colocar mais dinheiro no Palmeiras, o que eu acho muito importante, porque que a gente sempre fala, né? Existe um gap muito grande entre o que o Flamengo arrecada de patrocinadores e o que o Palmeiras arrecada, né? Se não me engano, foi o André Rizek, que é um cara que a torcida do Palmeiras não gosta, mas que não deixa de ser um bom jornalista por causa disso, que comentou que a maior administração do Brasil é de longe a do Palmeiras, porque é o clube que não tem a maior torcida, não tem o maior orçamento e tem as maiores conquistas, né? Então a gente também tem que dar mérito para quem está trabalhando. Isso inclui a Leila, inclui o Barros, que é muito criticado, mas isso também inclui os trabalhos dele. Quanto a isso, não resta dúvida, né? E sim, só se aconteceu uma catástrofe, o Palmeiras vai deixar de ser, né, um clube para brigar lá em cima. Agora, no que vem, tem essa questão do Super Mundial, né, que a gente tenta não pensar muito nisso. Não, e tem mais uma grana fodida desse Super Mundial aí. Sim, sim, É tem um grana. dinheirão, bicho. E aí que eu acho que fica aquele dilema, né? Eu lembro quando foi ter o Mundial do Chelsea, que a gente conversava com a diretoria do clube, e na época era, pô, mas vem o centroavante ou não vem o centroavante? Vem o centroavante ou não vem o centroavante? E aí veio aquela questão assim: a gente entende que não é o centroavante que fará a diferença para ser campeão ou não. Eu acho que faria a diferença, sim. Entrou o Navarro naquele jogo, lembra? Será que se não entrasse um cara mais bem qualificado, o Palmeiras não poderia É, ter feito mais um gol ali? pois é, pois é. Então, É. assim, eu acho que, pô, se aquele não estava para ganhar, que era um jogo só contra um time europeu, agora para ser campeão você tem que jogar, vai ter pelo menos dois europeus na sua chave, depois vai ter pelo menos mais um europeu nas quartas, um nas oitavas, um na semi e na final. Você vai ter que ganhar de 6 europeus. Então, se a gente for pensar em possibilidade, é praticamente nula. Mas o Palmeiras tem a obrigação de fazer um campeonato digno. É o maior campeonato de clubes da história do futebol em todos os tempos. E o Palmeiras está lá, conquistou essa vaga. Então, eu acho que o Palmeiras tem que fazer um investimento fora da curva para jogar um campeonato fora da curva. Não adianta você fazer um campeonato dentro de um parâmetro normal para jogar uma coisa anormal. Ah, mas não vai ganhar. Bom, então não vai ganhar, então nem vai, nem sobe para. Se o pensamento é esse, nem Não, vem vai assim, para os Estados Unidos. eu acho que a gente tem que separar a questão do vai ganhar ou não vai ganhar. Sim, Colocar no pacote o que o Palmeiras pode fazer melhor e mais e melhor com o dinheiro que vai ter e tem para tentar desempenhar melhor. Só isso. Aí, essa que tem um pouquinho de acho que a palavra ambição ela cabe aqui, entendeu? sim, sim. Cabe, cabe. Mas vamos lá. Olha, ô Diego, eu quero dizer para você, eu sei que você é um grande empresário, não é pequeno e médio, mas eu quero falar para os Melhor. pequenos e médios empresários. A assessoria contábil e financeira que a SAF oferece, vou te dar um exemplo. Se você tem contratos com fornecedores, você precisa pagar fornecedores, pagar pessoal, pessoas que prestam serviço para a sua empresa. A SAF, além de fazer assessoria contábil, ela vai administrar o seu contrato, vai emitir os boletos, fazer os pagamentos. Você vai ter uma simplificação na sua vida, você pequeno e médio empresário, que você vai ter mais tempo de cuidar do negócio, olhar para o negócio, olhar para o fornecedor, olhar para os seus clientes, ter mais tempo para desenvolver o seu negócio. Esse é o diferencial da SAF Contabilidade, o Flávio, que é um baita profissional, que está há muito tempo, trabalhou em muitos anos em multinacional. Eu sei que contador é como médico, como advogado, que é difícil mudar e tal, você tem confiança na pessoa, mas se você está abrindo uma empresa agora, eu te convido a participar com o Flávio da SAF Contabilidade, 9897682243. É só você colocar o seu celular nesse QR Code que você vai falar com o Flávio da SAF Contabilidade. Bom, Diego, nós temos Hum, jogo amanhã contra o Botafogo. O Abel, depois de tudo que daquela pantomima que fez a diretoria do São Paulo, a gente vai fechar o nosso papo com esse tema ainda, que ainda está, né? Andando, rendendo, correndo. O Abel, cara, ele foi poupado de nos explicar algumas coisas, né? é, é, Primeiro, por que novamente o Palmeiras jogou tão mal?
Segundo, Fiz uma Kikatsu. listinha aqui. Enquanto você vai falando, eu vou abrindo Então, para ver se bate com a minha. não, então vamos lá. Kikatsu, com todo respeito, ele colocou o Endrick para marcar o Wellington e não mudou o esquema na hora em que o São Paulo colocou os três zagueiros para jogar com o Wellington aberto e o Diego do outro lado, né? Quarto, Uhum. por que tão poucos minutos para o Lázaro e para o Caio Paulista? Então, que eu me lembre, tem aí umas perguntas que ficaram represadas para o Abel e que eu espero que ele. Estão chegando aí a 13 jogos na temporada, é muito pouco, é verdade. O Palmeiras continua invicto, é muito verdade. O Palmeiras é difícil perder, é outra grande verdade. Né? É só olhar para quem vai jogar a Série A com a gente no estadual. Os times se complicam aí o tempo todo, perdem, não sei o quê. Eu nem vou falar do Corinthians, que isso não é referência, mas perde aí, aqui, ali. Bragantino também sofreu, São Paulo sofrendo aí para classificar na última rodada. Este mérito o Palmeiras tem e terá, mas as explicações eu queria ver um pouco mais do Lázaro. O Piquerez está mal tecnicamente, né? O Everton está mal tecnicamente, o Zé Rafael jogando de meia lá para o lado esquerdo, abandonado do time, também não está conseguindo jogar. Tem algumas coisas para a gente ver para o jogo deste sábado, né? Contra o Botafogo, às 18 horas na Arena Barueri. As minhas perguntas eram, algumas batem com as suas, né? Mas eu fui assim, eu pensei, o que eu ia perguntar para ele se eu tivesse na coletiva? Aliás, eu estava na coletiva, aqui não teve, né? É, O que aconteceu no primeiro tempo, que o Palmeiras teve volume de jogo, mas saiu derrotado. Aí, qual que foi o meu exercício nessa matéria que eu publiquei na terça-feira? Foi tentar responder, não como o Abel responderia, mas a resposta que eu acho que poderia ter sido dada, né? Que a estratégia com os três volantes, inicialmente, permitiu que o Zé se posicionasse um pouco mais à frente junto com o Rios, mas isso não necessariamente funcionou, né? Eles chegaram ao ataque, mas não funcionou. O Palmeiras cria. E aí, o que eu acho que seria uma resposta que o Abel daria e que eu concordo? O Palmeiras cria as primeiras chances contra o São Paulo. O Palmeiras desperdiça 2 ou 3 chances, né? E aí o São Paulo se acha no jogo. Se o Palmeiras conseguisse fazer 2 ou 3 chances claras que teve, a gente estaria tendo uma outra conversa, né? Mas o Palmeiras não conseguiu fazer. Aí o São Paulo se arrumou no primeiro tempo. O São Paulo conseguiu se arrumar. E aí, depois que chegou ao gol, aí já era, o São Paulo se fechou, né? A outra pergunta que eu fiz foi envolvendo o Everton mesmo, né? Eu ia perguntar para ele qual que é a avaliação que ele faz. Ele ia sair em defesa do Everton com certeza, mas assim, ele falhou de novo, né? Eu até fiz essa conta. Com o jogo com o São Paulo, ele entregou 5 gols, cara. O Palmeiras jogou 12 vezes, ele entrega 5 gols. É muita coisa, cara. É muita coisa. São falhas diretas dele, não é falha de mais ninguém. Esse gol contra o São Paulo, a falha não é do Rios, a falha é dele. O passe vem no meio do campo, pelas costas do Rios, muito forte e fora do pé bom. Ele vem do lado esquerdo pelas costas. É claro que o Rios ia perder a bola. E assim, outra pergunta que eu ia fazer era sobre o que a arbitragem errou. A arbitragem errou. Aquilo era falta para vermelho direto, sem discussão. Vermelho direto até logo. A solada foi acidental, não foi intencional, mas foi uma solada violentíssima e era vermelho direto. Não tem o que fazer. Falando de arbitragem também, eu ia perguntar para ele do lance do Luciano, ele não ia responder, mas para mim foi pênalti no Luciano e foi pênalti no Murilo também. Acho que houve 2 erros de fato. Esse dossiê que o Sérgio Corrêa fez aí para o São Paulo, em que pese não ser opinião da Federação Paulista, isso e aquilo, eu acho que ele está certo no que ele falou. Eu daria o pênalti no Luciano e teria expulsado o Rio se tivesse visto pelo VAR, né? O lance do Endrick realmente é inexplicável, né? Ele ficou para marcar o Everton. A gente até falou no intervalo do jogo, Eu, né, mas eu só pelo, divirjo de pelo, você do Luciano, só para deixar claro que para mim não foi se nada. não daria, Mas, né? enfim, não daria, mas tudo bem. Pelo É amor de Deus. interpretativo. Né? E Não é isso. pode. Enfim. O Endrick jogando longe da área, realmente, ele foi pego de surpresa. Ele foi pego de surpresa ali com o Wellington. Pode ver que até no lance em que o Endrick ele dá um bote e Diego, não a consegue. escalação sai uma hora antes, cara. Ele devia ter trazido o Rios ali e ter deixado o Henrique no segundo corredor, entre o Sim, corredor direito e o central. Cara, aí sim. o Abel vacilou feio, né, cara? Não, e Porque aí também tem o ficou. seguinte: Hum, mesmo que ele não corrija na escalação, ele pode corrigir no jogo, Então, né? uma hora antes, chama os caras e arruma. Não, mas mesmo assim, eu Né? digo assim, com o jogo correndo, mesmo que não seja uma hora antes, porque vai entrar o Sim, Wellington, mas eu não sei como ele vai jogar. tá, Aí entrou no campo, beleza. você viu como ele tá jogando? Porra, Sim. cara.
Eu tô perdendo o meu melhor atacante para marcar lateral, não faz absolutamente nenhum sentido, nenhum sentido. Ele errou nisso, ele tinha que ter feito de uma outra maneira, e ele volta pro intervalo com isso feito, né? Ele consegue fazer É, isso no segundo tempo, né? sim, Ele põe o Mike sim. espetado, e aí ele corrige isso. O Wellington não sobe mais nem para contra-atacar. Acabou o Wellington, né? E eu acho que esse é Uhum. outro ponto que é fazer. O que, que ele fez para corrigir? Ele muda o time, né? Ele tira e muda a formação e aí ele consegue fazer o Palmeiras. O Palmeiras sufoca o São Paulo no segundo tempo, por mais que não crie tanta chance aguda, o São Paulo não tem a bola, né? O Palmeiras tem a bola, o Palmeiras chega mais e era para o Palmeiras ter saído com essa virada, não conseguiu, né? E a quinta pergunta é da arbitragem e a gente já falou sobre isso aqui. Então eu acho que concordo. Acho que o Abel escapou de fazer algumas respostas ali. Mas o que está mais me incomodando mesmo, o que mais me incomodou no jogo foi o Endrick fora do jogo, completamente. Ele ficou um tempo Ele, fora do jogo. E, cara, assim, eu não tenho uma solução para isso, tá? Eu também não tiraria o Everton agora. Mas há um problema grave a ser resolvido ali. Que seja fase, como você acha que seja declínio perene, como eu acho que é. Pouco importa. O importante é que há um problema a ser resolvido, isso é né? claro. Nesse momento, ele não está reunindo condições técnicas para ser o titular do Palmeiras. Ah, mas vamos colocar o Lomba, vamos perder ele. Aí que eu conto com o Rogério Godoy, conto com ele, conto com o João Martins, com o Castanheira, com o Anderson Barro, com todo mundo que está lá, para vamos sentar aqui sobre o problema. Porque é o seguinte, vai começar o brasileiro. Vamos esperar o quê? A 10ª rodada brasileira e ele ter Não, não falhado? dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu acho que tem Se vai mais, mexer nisso, tem que mexer nisso. eu acho que tem mais dois jogos. Esse contra o Botafogo e o próximo, possivelmente, contra a Ponte Preta. Só. Aí, meu É isso. irmão, se não ajustar, aí tem que, no Não meio do dá. ano, contratar um goleiro de 27, 28 anos, Vai entendeu? E jogar. vambora. E vambora. E põe aí. Se o Lomba não der certo, tem outro goleiro. Enfim, aí é risco que o É, Palmeiras tem que correr, não é? assim, eu acho que para o Everton, a melhor coisa que poderia acontecer agora, assim, vou bater na madeira, mas se ele pegasse um período de afastamento, uma lesãozinha na panturrilha, alguma coisa, ficasse uns jogos fora, daria para voltar com colocar o Com uma lombo e outra aí roupa, vendo o que acontece. com uma outra roupagem, bem lembrado. Bom, mas Vamos ver. contusãozinha na panturrilha a gente consegue arrumar subindo escada, né? Opa! Eu arrumo direto, mas enfim. É só pensar em fazer exercício já estira o músculo da posterior da coxa. Brincadeira, tô até que tô bem, tô fazendo exercício, andando a cavalo, tá tudo certo. Bom, Boa. Diegão, é o seguinte, cara, temos já 22 minutos de papo e você que está vendo a gente, deixa o like, se inscreva no canal. Provavelmente, nós estamos gravando isso às 3h30 da tarde de sexta-feira. Provavelmente até 6 horas, quando o vídeo vai ser publicado, que é a maior audiência do canal, nós vamos ter já uma definição de Puma, Adidas, enfim, tá? Então, só para deixar claro que a gente ainda não sabe, eu não tenho informação nem o Diego de qual das duas o Palmeiras vai decidir ou vai escolher, né? Só deixar isso claro. Bom, tem jogo contra o Botafogo. Sobre São Paulo e Palmeiras, eu não quero falar mais sobre isso, que eu já falei tudo, absolutamente tudo que eu penso. Você ainda tem algo a dizer a respeito do que aconteceu lá no Morumbi? Eu só queria dizer que eu estava lá, né? Eu presenciei tudo aquilo. Foi um dos espetáculos mais grotescos que eu já vi no futebol. Eu tenho 24 anos de jornalismo e tenho 12 só de futebol, basicamente. Nunca vi nada parecido. Nunca vi nada parecido. O destempero do São Paulo Futebol Clube. Eu não estou falando nem só do Casares e do Belmonte, do São Paulo Futebol Clube como instituição. E me surpreendeu muito negativamente, porque eu já fui setorista do São Paulo, não oficial, mas assim, quando estava no Diário de São Paulo, na época o Jorge Nicola era o setorista, ele voltou da Copa do Mundo, então ele teve 4 meses de folga para tirar. Então, nesses 4 meses, eu praticamente fui setorista do São Paulo. Eu sempre me senti muito bem profissionalmente dentro de São Paulo. E eu senti que virou um ambiente muito hostil. Então, eu acho que essa reunião chamada pela Federação Paulista foi fundamental, não resolveu nada, mas é algo que tem que ser feito. O São Paulo não deixa o Choque Rei morrer, eles não se conformam,
E isso é muito do perfil do Júlio Casares, que é um cara que é pavão. Ele é o criador do Soberano. Quando ele era diretor de marketing de São Paulo, foi ele que criou o Soberano e transformou aquilo numa campanha de marketing e uma marca do São Paulo, o Soberano. E é curioso vir cara falar em soberba do Palmeiras essa altura do campeonato, né? Que eu acho que é o time que mais ganha quieto do futebol brasileiro, né? Poderia bater muito mais bumbo do que bate e não bate, porque não é a característica dessa diretoria fazer isso e nem das anteriores. Nunca foi e nunca vai ser. Então eu acho que eu só queria colocar isso. Eu vi, e vocês que viram de longe, viram pela TV, que leram, viram pela internet, cara, é aquilo que vocês viram vezes 5, cara. Foi realmente, assim, patético, assim, lamentável, um negócio que... Uma pena que tenha acontecido. E espero que acabe esse Choque Rei, e o que vai ter mais Choque Rei já em abril, meio de abril tem um, e pode ter no Paulista. Eu aposto numa decisão aí, ou numa semi, vai ter de novo. Ah, Vai ter de novo. Se for semi é um jogo só, e aí é no Allianz, parte do der certo. Se for final, a primeira é no Morumbi. E a segunda é no Allianz Parque. beleza. Ó, para você que acha que eu defendo o Palmeiras, porque eu sou clubista, sou palmeirense e deixo o meu jornalismo de lado para falar sobre esse tema, eu tenho um recado para você. O que eu quero é que todos recebam o mesmo tratamento. O Abel e a comissão técnica exageram muitas vezes à beira do campo. Porém, Muito. esse comportamento mudou há algum tempo, diminuiu bastante há algum tempo. Então, eu vou te dar alguns elementos. O João Martins, quando falou aquela bizarrice de sistema, pegou 5 jogos de suspensão, teve nota da CBF. O jogo foi sábado, eu estava lá. No domingo, o Felipão disse o seguinte: o Atlético foi prejudicado, mas isso vem lá de dentro, da comissão de arbitragem. O Felipão nem julgado foi. Ponto. O Sampaoli chutou o microfone, a gente não viu a histeria, ele era técnico do Flamengo, nenhuma histeria. A gente viu o Vitor Pereira, o homem da sogra, chutar o microfone. Estou falando tudo agora, nesses 3 anos que o Abel está no Palmeiras, tá bom? Uhum. Nós não vimos essa histeria. O Rogério Ceni arrancou o celular da mão de um torcedor lá no Nordeste brasileiro, também não teve a mesma histeria que o Abel fez, lamentavelmente também estava lá de tirar o celular da mão do jornalista. O Abel foi punido por isso. Então, tem mais um exemplo que eu queria lembrar aqui, mas eu esqueci agora. São vários exemplos, são vários. Então, eu só quero dar esse recado para vocês que acham que eu tenho obrigação, ou na minha carteira de trabalho, que existe a obrigação de defender Abel, ir contra este ou contra aquele. O que eu peço é isonomia, que seja dado o mesmo tratamento para todos, todos. Treinadores chiliquentos, Fernando Diniz, lembrei, no ano passado, o recordista de expulsão é o Fernando Diniz, e o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, tem mais cartões proporcionalmente ao tempo de trabalho com o Abel do que o Abel. Então, só para deixar isso absolutamente claro, porque o cara fica na vitrine, o Palmeiras ganha, ele está há 3 anos no comando e vira tudo em cima dele. Eu não concordo com isso e não vou concordar. Podia ser o Abel da Fiel, podia ser o Abel Tricolor, podia ser o Abel do Santos, do Flamengo, em qualquer lugar que ele estivesse, a minha postura seria a mesma, exatamente a mesma. Beleza? Diego Iwata Lima, arremata, mete para o gol, fecha o nosso papo, meu querido. Você tem mais algo que você queira acrescentar? Com toda a competência e brilhantismo de sempre. Aliás, leia a coluna do Diego Iwata Lima na Trivela, por gentileza, tá bom? Vamos Fala aí, lá, meu irmão. todo dia lá, pelo menos umas 2 ou 3 matérias de Palmeiras a gente coloca no ar. O Isso. Palmeiras agora precisa garantir essa ponta geral, né? Meu cabelo tá complicado, hein, Marcelo? Já arrumei tantas vezes aqui, não tem jeito que eu gosto dele, não. Tá bom. O meu também. O Palmeiras tem aí que conseguiu um empate contra o Botafogo para garantir que vai jogar até o final do campeonato em casa, né? Eu já estava dando como certo esse empate. O Santos pode ser o ponteiro, né, do campeonato. Palmeiras tem obrigação de ser o ponteiro, eu acredito, acho que isso é indiscutível. E
Mas o Corinthians, o São Paulo, eu não estou preocupado. Estou preocupado com o que o Palmeiras tem que entregar diante do que tem e tem que ser o ponteiro, sim. Acabou. Ainda mais se for para perder para o Santos. Então, acabou. Acho que vai conseguir, só que aí eu acho que vai acontecer uma coisa que eu preferia que não acontecesse, que é o Palmeiras entrar nessa última rodada precisando do empate, precisando de um resultado, porque aí tira a chance de alguns caras jogarem mais. Eu gostaria que o Palmeiras entrasse classificado em primeiro, para que o Abel de repente entrasse com o time completamente reserva, mas não para descansar os caras, mas para colocar o Lázaro, para colocar o Luiz Guilherme mais um pouco, para colocar o John no meio. E outra coisa também, para mim, eu acho que alguns caras, assim, o tempo do John tá acabando, cara. Você vai mostrar mais, você vai conquistar espaço, se eu vou confiar em Ah, você ou não. também Se não puder acho. confiar em você, eu vou trazer outro meia. Luiz Guilherme é um cara que, assim, como ele era muito talentoso na base, vou dar um pouco mais de tempo para ele, teve pouca chance. Mas também, meu amigo, assim, ó, vamos colocar, vamos se impor aí, cara. Se você não for conseguir se impor, eu vou te emprestar pro Criciúma, pro Juventude, para você jogar, ganhar rodagem. Mas assim, imponha-se, cara. Vai chegar o Rômulo aí, vai chegar um outro atacante, você tem que ganhar a posição dos caras, tem que ser a primeira opção, cara. Sabe, aposta-se muito alto em você, né? Gostaria de ver o Estevão começando o jogo, não sei se vai acontecer, acho que não. Enfim, acho que tem uma série de coisas que poderiam acontecer e que não vão acontecer por conta do Palmeiras precisar desse um pontinho aí. Talvez não precise nem de um ponto, dependendo do que acontecer. Mas precisa de um ponto para garantir, então eu acho que o Abel, conhecendo, ele nunca dá os ovos como certos antes da galinha botar. Ele vai entrar com o time no máximo mesclado ali, descansar se alguém precisar, mas enfim. E Mas, cara, inevitável. descansar não precisa, né? Tem a semana Não, inteira e o jogo contra, sim, sim, teoricamente, a Ponte Preta. exato. Cansado Depois ninguém tem tá. data FIFA. Então, aí não, né? É isso. Cansado ninguém tá. É mais uma questão realmente de rodar o elenco. Eu acho que ele vai fazer isso a partir do momento que ele entender que o resultado está conquistado. Agora, assim, como eu não tive chance de ir ao ar falar desse choque rei antes, eu fico com uma ânsia de falar algumas coisas, né? E esse lance do Abel ter sido punido, cara, assim, a resposta que todo mundo conseguiu apurar com pessoas ligadas a ele, que foi a mesma, que sempre que ele fez alguma coisa ele foi punido, acho que resume, cara, acabou. E assim, o Belmonte tem que ser processado e ele tem que ser punido. E se for dinheiro, eu sou favorável que o Abel pegue todo o dinheiro, e é o que ele vai fazer, e doar para uma instituição de caridade. E assim, não existe isso, tá? Mas se existisse, eu doaria para uma instituição de caridade ligada ao São Paulo Futebol Clube. Tá aqui, ó. Toda. Tudo. Eu não quero nada. Eu quero só que esse cara sinta. Porque o que ele fez, o que o Carlos Belmonte fez, é de uma agressividade, de uma ignorância atroz. Assim, é um negócio como. Assim, eu nunca vi nada tão ignorante no futebol nesse tempo que eu tô. Vindo de diretoria, de afins. Cara, Nunca vi nada eu, igual, eu, cara. eu, sinceramente, é fora de qualquer tom. Tá completamente fora Não do tem. tom. Me, Tá? me, me, me causa asco, colega, defender o que quer que seja. Tem colega defendendo. Tem colega defendendo. Cara, para você que eu tô falando, colega, eu vou dar uma desagalo aqui. É para você, sabe que é com você que eu tô falando. Eu tenho asco do que você tá falando, cara. Tira a Defendendo a camisa para fala do falar, bicho. Belmonte, defendendo a fala do Tem gente Belmonte. defendendo. Que sobe a cabeça, fica nervoso. É, Meu irmão, então é o seguinte, vai para arquibancada, cara. é Se você isso. não tem. Pô, vai para arquibancada, meu irmão. Você é dirigente, brother. Não Você existe isso. representa a Não instituição, né? existe. Não existe, cara. Não existe. Tem um decoro do cargo. Não existe fazer o que foi feito. O que é feito com o Abel Ferreira, cara? E assim, é o que a gente já falou em off. Ele dá patada direto em mim também. Não tenho amizade com o Abel, não, cara. Nem acho que ele é santinho, não. Não é isso, Não, não. não é não. Não pode É fazer isso. isso, cara. Não pode fazer isso. Não pode. Não pode. É um absurdo. Se não acontecer nada com o Belmonte, cara, esquece. O Palmeiras não tem que jogar Paulistão no que vem. Esquece. Se desfilia, vai para outro lugar, porque é um absurdo. E assim, sabe o que pior que eu acho? Não vai acontecer, não. Não vai acontecer, não. O fato do Palmeiras não ter dado coletiva é um absurdo sem tamanho. Foi um revanchismo. Eu estava lá quando aconteceu o anúncio, um absurdo sem tamanho. Foi o São Paulo teve uma atuação minúscula e o São Paulo não é minúsculo. O São Paulo é gigante. O São Paulo é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, 6 vezes campeão brasileiro, ou 7, agora não me recordo.
É um clube enorme, tem uma história enorme, antiga, não pode se prestar esse tipo de coisa, que é claramente por despeito. É uma coisa orquestrada contra o Abel Ferreira. Desopilei aqui um pouquinho agora. E é Muito isso. bem. Diego e o Lima, muito obrigado. O MM de hoje fica por aqui. Está rolando o Pix aqui no canal. Se você quiser contribuir com a gente, fique à vontade. Obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês. Neste sábado tem pré e pós-jogo, como sempre. Domingo tem a live do Massa na hora do almoço, 11h30. Tem uma novidade para vocês. Opa, Só vou contar domingo às 11h30. Se liga aí, tem muita coisa boa o canal. Muito obrigado de coração a todos, inclusive aos haters. Um grande abraço e um ótimo fim de semana para vocês. Obrigado, Diego.